E o que foi o grande lance do Onyx Lorenzoni? Que ele pegou, ele sabia o regimento, e daí ele botou no regimento a votação do projeto do Vital do Rego e não do deputado Zaratini, que iria tudo para a educação, e ainda tinha o outro projeto, né, que beneficiaria Rio e São Paulo. Então, eu não sei se o Onyx Lorenzoni já está, mas é importante. Sim. Isso, né? Está na linha, tu podes ficar aí, que também poderás fazer pergunta ao nosso deputado Onyx Lorenzoni, que eu vou dizer o seguinte, ô Marçal, aqui na Assembleia Legislativa eu tive a oportunidade de ter também a convivência com o deputado Onyx Lorenzoni, ele devorava o regimento interno da Assembleia Legislativa. Isso aí é muito importante, precisa ser assim mesmo. Boa tarde, nosso querido deputado Onyx Lorenzoni do DEM do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da Guaíba, em todo o Brasil, né, que não é só no Rio Grande do Sul. Olha, eu acho, deputado, que a presidente não vai vetar esse projeto de lei. Pois eu também acho, e eu vou dar o argumento para essa expectativa que tenho, que é o mesmo argumento que eu usei hoje de manhã numa conversa com o senador Vital do Rego. O projeto que teve como relator o senador Vital do Rego lá no Senado, ele beneficia de maneira muito mais equilibrada a todos os estados e a todos os municípios brasileiros. O projeto, o substitutivo, do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, o que ele fazia? Ele prejudicava 22 estados em benefício de 5. Essa é a diferença. A presidente, ela tem, primeiro, a questão de por que ela vai entrar em colisão direta e vai brigar com 22 estados brasileiros e todos os municípios que estão nesses estados. E segundo, do jeito que o projeto foi aprovado, o governo, com tranquilidade, licita, não se sabe ao certo, serão 10 ou 12 ou 15 campos novos agora, em março do ano que vem, que é uma licitação importantíssima, vital para a Petrobras, e não há mais tempo de tomar qualquer outra atitude. Então, eu acho que a conjugação desses dois fatores vão nos dar a consolidação daquilo que eu reputo como uma vitória dos municípios brasileiros, que vão poder, através de royalties, é importante os ouvintes entenderem, o cálculo que a gente está falando, quando a gente diz que o Rio Grande do Sul, ano que vem, poderá receber um pouco mais de 120 milhões, o estado do Rio Grande do Sul, e os nossos municípios dividirão mais de 382 milhões, então nós estamos falando que no Rio Grande do Sul, provavelmente, no ano que vem, será mais de R$500 bilhão entre Estado e municípios, é porque esse cálculo que a Confederação Nacional dos Municípios fez é em cima do ano de 2011, porque ela não podia projetar em cima desse ano, porque ela não sabia os números. E o ano que vem, os números poderão ser ainda maiores do que esse. E o ano que vem, nós vamos compartilhar 8,75% de toda a arrecadação de royalties no Brasil. Só que o projeto do Vital do Rego, até 2020, vai ser 54%. E se estima que até 2020 o Brasil tenha mais de 100 campos produzindo. Se tudo isso acontecer, nós vamos ter um tal volume de recursos novos nos municípios e nos estados que vai minorar e muito essa situação que hoje os municípios, na verdade, são os primos pobres da federação, que ficam com apenas 13% de todos os impostos arrecadados. Então, é uma coisa justa que se conseguiu fazer ontem. Mas, além dos royalties, a questão da participação especial. Sem dúvida nenhuma, porque dependendo... Por que se criou, então, essa nova figura da participação especial? Porque existem campos petrolíferos que é tão evidente a sua produtividade quanto a facilidade de acessar ao petróleo, que é mais equilibrado que haja uma participação direta a cada trimestre no lucro líquido que a operadora conseguir apurar. Então é por essa razão que tem essa figura
da participação especial e de royalties. Mas vamos dizer assim, para as pessoas poderem entender, isso tudo vai para um grande bolo e aí vai ter a partilha. Claro, na questão da participação especial sobre grandes campos, como por exemplo as reservas do pré-sal. Agora, exatamente, essa decisão desse projeto que já havia sido aprovado pelo Senado e que agora pelos senhores da Câmara Federal, por 296 votos a favor e 124 contra, abre esse leque de possibilidades. Quer dizer, se antes era 100% especificamente para a questão da educação, que a gente no início do programa fez um comentário a respeito disso, que claro que a educação necessita, a nação se forma através da educação do seu povo, mas 100% da parcela talvez não fosse realmente o adequado, e que este projeto agora abre um leque para a educação, para a saúde, para a segurança, para a cultura, para o esporte, para a pesquisa, e lá vai. Exatamente, Maria, está correto. E eu quero aproveitar a audiência da Guaíba e fazer justiça. Nós estamos todos comemorando, hoje vários governadores me ligaram, vários prefeitos do Rio Grande do Sul, inclusive de fora do Rio Grande do Sul, com quem eu tenho relações de amizade, para agradecer, e eu procurei sempre lembrar que esta luta começou com um gaúcho. Há 4 anos atrás, não sei se o Fábio Marçal está nos ouvindo, sim, há 4 anos atrás, o deputado Ibsen Valls Pinheiro, ele iniciou a luta aqui. Nós em 2010 aprovamos por uma maioria ainda maior do que ontem a famosa emenda Ibsen Pinheiro, que estabelecia esse equilíbrio, esta equidade na distribuição e desfazia esse equívoco do passado, que era estado produtor tudo, os outros estados brasileiros nada. E, na verdade, toda a riqueza é do Brasil e ela tem que ajudar a diminuir as dificuldades em todo o país. Ela não pode estar concentrada apenas naqueles estados que fazem, vamos lá, são vizinhos, fazem frente, estão à vista para o poço petrolífero, por exemplo, se está no mapa. Então, eu quero fazer justiça. O deputado Ibsen Pinheiro não é mais deputado federal, mas no momento que ele esteve aqui conosco, foi ele que começou essa luta. Eu acho que é de justiça a gente lembrar que foi uma luta que o Ibsen começou, e hoje de manhã ainda ele me ligou para me dar um abraço e comemorar a grande vitória que a gente teve, e ele lembrava um aspecto importante, Maria, que responde a esse teu questionamento. O deputado Carlos Zaratini cometeu um equívoco, e seguramente forçado pelo próprio governo, que era quando uma lei ordinária iria obrigar, entre aspas, a que os governadores e os prefeitos usassem recursos de arrecadação tributária para um direcionamento específico, quebrando o princípio federativo fundamental. O município e o Estado têm o direito de escolher em que áreas vão colocar os recursos. E mais um outro aspecto. No Brasil, as leis orgânicas dos municípios, a Constituição Estadual e a Constituição Federal, no mínimo garantem 25% de toda a arrecadação de impostos para a educação. Então, nós já somos um país que dá, do ponto de vista tributário, uma atenção super especial. Sim, eu acompanhei, eu presidi, na época que eu estava na Assembleia, a Comissão de Educação. Eu sou um apaixonado por educação, mas na verdade se tratava de uma transferência do governo federal de responsabilidade que é dele para os municípios. Tá certo. E até porque, né, deputado, tem muitos municípios que cumprem a questão do percentual para a educação. Marçal, por favor. Não, só para concluir, que eu sei que já estourou tudo aí, Maria. Não, nós temos 5 minutos, porque... Não, nós temos 5 minutos, não te espraia, né? Então, nós temos 5, porque depois a gente vai direto para o comercial e direto para as notícias em 1 minuto. Vai lá. Ótimo. O que eu acho bonito é como a política está mudando, né? Porque o deputado Onyx Lorenzoni, ele podia simplesmente ter desaparecido com o Ibsen, né? E o Ibsen realmente, eu te digo uma coisa, é um cara que deveria voltar para cá, para a Câmara Federal, porque ele foi injustiçado. A gente sabe tudo que o Ibsen passou, tudo que a família do Ibsen sofreu, e realmente ele foi o que plantou a semente, que venceu e depois foi enfraquecendo o governo até aparecer isso. A informação que eu tenho é que a Dilma vai sancionar o texto,
viu, deputado? Mas esperar que os estados produtores de petróleo, liderados pelo Rio de Janeiro, recorram ao Supremo Tribunal Federal. E daí daqui a 50 anos, né, eu acho que as coisas podem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que no Supremo vai ter uma celeridade nesse pedido do Rio de Janeiro, deputado? Olha, primeiro eu fico super feliz porque tu é um dos repórteres aqui em Brasília mais bem informados. Tu está nos dando essa sinalização de que ela vai promulgar. Eu fico ainda mais feliz porque isso casa com as informações que eu tenho. Segundo, eu acho que a questão do IPSEM é rigorosamente de justiça, que a gente tem que reconhecer o mérito de quem teve, né? E terceiro, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal deva dar uma resposta razoavelmente rápida. Agora, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de que os estados do Rio de Janeiro podem questionar hoje os contratos em vigor, mas os contratos que vão ser licitados em março do ano que vem e todos os demais que vão entrar, eles não têm o que questionar, porque foi aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal, portanto pelo Congresso Nacional, onde está a representação de toda a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira escolheu dividir. Deputado, isso não poderia ter sido separado no projeto? Vamos dizer, o que era antes continua como estava e a partir de agora essa divisão é assim? Olha, eu sempre que debati internamente na nossa bancada, eu tinha esta visão. Inclusive, quando o IPSEM apresentou a emenda, eu também tinha essa visão. Só que nós ontem, quando conseguimos aquela vitória por 9 votos, né, a primeira foi apertada. Tá? A primeira foi muito apertada, porque tem muita gente aí que posa de independente ou que enfrenta governo, e que teve gente que saiu do plenário, teve gente que não foi para o plenário, inclusive é do Rio Grande do Sul. Tá? E nós ganhamos por 9 votos a preferência. Foram os 9 votos que fizeram a justiça. Né? E depois, claro, quando era para votar, nós tínhamos que votar o projeto do Senado como estava, até para permitir a sanção, porque se eventualmente tivesse qualquer modificação na Câmara, exato. Você sabe disso, teria que voltar para o Senado, né? Tudo outra vez. Deputado... Foi a melhor solução. Sim. Deputado, para a gente encerrar, eu só queria um comentáriozinho seguinte. O deputado Zaratini, ele disse que os deputados, né, os que votaram a favor, falaram que as cidades iam ganhar mais com a proposta do Vital, apresentaram falsas tabelas, enganaram os prefeitos e diziam que não haveria perdas. Ele, inclusive, forçou dizendo que a decisão estava muito na posição do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o nosso gaúcho Paulo Ziolkowski, que foi quem também deu a posição aos deputados dos municípios produtores, enfim e tal. Como é que o senhor vê essa posição, assim, rapidamente, do Zaratini com o que disse da votação dos senhores? O grande problema do deputado Zaratini, que é um bom deputado, né? Eu não nego isso, é um homem sério, trabalhador. O problema é que o governo obrigou ele, primeiro, a fazer algo inconstitucional, que era a questão de carimbar tudo para a educação. E segundo, o governo ontem não dialogou com a base nesses 8 meses, ele juntou todo mundo e impôs. Esse é o problema. Maria, eu já disse aqui para os ouvintes da Guaíba, a oposição toda somada, nós somos 100. E na hora do vamos ver, não passa de 80. É verdade. Então, nós tivemos 286 votos, 200 e tantos deputados da base do governo votaram a favor. E a tabela que o Paulo Ziolkowski encaminhou lá para a liderança do DEM na semana passada, ele mandou uma tabela, entregou lá para o Neto me repassou, foi o argumento que eu usei. Tá certo. Então, esse negócio do Zaratini dizer que a tabela tem números equivocados, ele que está completamente errado. Tá certo. A tabela foi feita em cima do que o Brasil arrecadou em 2011, aplicando os princípios da lei. Então, parabéns à Confederação Nacional dos Municípios, e ela teve um papel muito importante para que a gente conseguisse virar o jogo ontem à noite. Perfeito. Muito obrigada, deputado Onyx Lorenzoni. Uma boa tarde. Obrigada, Marçal. Pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado, Marçal. E os ouvintes de todo o Rio Grande do Sul podem comemorar a grande vitória que a gente teve aqui em nome dos municípios gaúchos e brasileiros. Tá certo. Muito obrigada.